bom dia, Pai do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos, deixar uma palavra de Deus para mim e para tua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, pensamentos e omissões. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda armadilha e toda cilada, em nome de Jesus. Guarda nossos filhos na entrada e na saída, guarda nosso cônjuge, guarda nossa vida, nossas finanças. Jeová Jireh, vem sobre a nossa vida, transformando, libertando. Pai, em nome de Jesus, que todo mal que estava preparado contra essa família, contra essa casa, seja repreendido no nome de Jesus. Pai, nessa sexta-feira nos colocamos diante de Ti, pedindo a Tua proteção, para que todas as famílias possam estar à mesa, né, curtindo um ao outro, direcionando para a palavra, para o Teu caminho, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor em Juízes, capítulo 11. Ontem nós falamos de Jefté, né? Ali, filho de Gileade, né? Filho de uma prostituta. Um improvável que Deus quis honrar, que Deus viu um coração disposto. Ali improvável que foi para Tobi, que foi para Deus é bom. Deus é bom. E aonde ele se reuniu ali, foram a ele muitos homens que eram igual a ele, rejeitado, né? Homens improváveis, homens que estavam sem fazer nada pelo fato de que eles eram rejeitados também. E nós vamos ver que Jefté, ele foi então ali chamado para guerrear as guerras por Israel. Por quê? Ele tinha algo que eles não tinham. Ele sabia liderar frente a uma guerra. E então ele foi chamado e Deus o exaltou. Ele não levou em conta o tempo em que ele foi ferido, o tempo em que ele foi ali humilhado. Ele não levou. E assim deve ser eu e você. Assim deve ser a nossa vida. Não ligarmos para o que fazem, né? Mas o que nós vamos fazer com aquilo que fazem conosco? Nós vamos orar, pedir para Deus alcançar, para Deus ter misericórdia, porque nós, como Jefté, não vamos colocar nossos olhos nas coisas carnais, não vamos colocar nossos olhos nas coisas materiais, mas sim naquilo que Deus tem, né? Quantas das vezes Deus permite sermos feridos para um dia nós ali olharmos e também sermos a mão estendida, né? Então, só vai entender de um problema aquele que passou por ele. E Jefté, ele passou, né? Ele passou ali e Deus o aprovou. No verso 12 em diante diz assim: E enviou Jefté embaixadores ao rei dos amonitas, dizendo: O que tens tu comigo que vieste a mim para fazer guerra contra a minha terra? E o rei dos amonitas respondeu aos embaixadores de Jefté: Porquanto Israel tomou minha terra, quando subiu do Egito, desde Arnon até Jaboque e até Jordão. Portanto, restitui-me agora em paz. Então o rei ali, ele queria essa devolução de uma área toda ali, grande, enorme, em uma condição de paz. Esse rei, ele foi bem, né, astuto. E me devolva, né, chega assim, me dá. E é assim muitas vezes o inimigo da nossa alma. Ó, e Jefté voltou a enviar outros embaixadores ao rei dos amonitas, para dizer-lhe: Assim diz Jefté, Israel não tomou terra de Moabe, nem terra dos filhos de Amon. Mas subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou embaixadores ao rei de Edom, dizendo: Eu te rogo que me deixes passar por tua terra. Mas o rei de Edom não os escutou. Enviou também o rei Moabita, de Moabe, o qual tampouco quis ouvir e ficou, portanto, Israel em Cádiz. Então Israel ficou ali em Cádiz mais ou menos uns 300 anos, como nós vamos ver mais para frente. Então o rei ali de Edom e o rei de Moabe não quiseram permitir, não deixaram passagem para que o povo de Israel pudesse conduzir a sua caminhada e ir adiante. Eles ali então seguraram o povo em Cádiz.
Depois, indo pelo deserto, rodeou a terra de Edom e a terra de Moabe, e vindo pelo lado oriental da terra de Moabe, assentou o acampamento do outro lado de Arnon, e não entraram pelo termo de Moabe, porque Arnon é limite de Moabe. Então eles não entraram, eles não fizeram o que aquele rei estava dizendo. Eles ficaram ali, né, nas fronteiras, né, ao redor. Então esse rei Moab, dos Amonitas, ele estava pedindo algo que não era verdade. Ó, e enviou Israel a embaixadores a Sion, rei dos amorreus, rei de Hesbom. Ele dizendo: rogo-te que me deixes passar por tua terra até o meu lugar. Então veja, Israel, ele estava pedindo: deixa-nos passar, permita-nos passar, né? Nós estamos pedindo. Mas Sion não confiou em Israel para lhe dar passagem por termos, né, pelas fronteiras. Antes ajuntou-se Sion e toda a tua gente e puseram acampamento em Jassa e planejou contra Israel. Então eles queriam um motivo ali para ir contra o povo de Deus. Eles só queriam um motivo para poder se levantar contra o povo de Israel. Mas o Senhor Deus de Israel entregou a Sion e a todo esse povo na mão de Israel, que os venceu e possuiu Israel toda a terra dos amorreus que habitavam naquele país. Então, eles conquistaram por direito, não foi dado de mão beijada, foi por direito. Ó. Possuíram também todo o termo dos amorreus, desde Arnon até Jaboque e do deserto até Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante de Israel, seu povo, e os possuirás tu. Então, ele dizendo, se o nosso Deus é quem desapossou essas terras, então legitimamente ela é nossa, por direito ela é nossa. Então, por um acaso você quer desapossar algo que não é teu, ó, se Quemós, o teu Deus, desapossasse alguém, não possuirias tu? Então ele está dizendo, olha, se o teu Deus, o Deus que vocês servem aí, os deuses, desse uma ordem, desapossasse algo, você não ia possuir, né? Ó, assim nós possuiremos a todo aquele que o Senhor, o nosso Deus, desapossar de diante de nós. Então ele está dizendo, tudo que Deus desapossar, que tirou da mão do inimigo, para pôr nas nossas mãos, nós vamos tomar posse. Que você possa tomar posse no nome do Senhor Jesus. Que você possa tomar posse de tudo aquilo que Jesus resgatou por você naquela cruz. Quando ele se doou por nós, ele cumpriu um propósito, ele desapossou o inimigo da nossa alma. Que nós venhamos entender, Deus já nos deu todas as vitórias. Aleluia. É tu agora ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabitas? Teve ele alguma questão contra Israel ou fez guerra contra eles, né? Então, ele está dizendo, olha, se nem o rei ali, né, agora você é melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, se nem o rei dos Moabitas, que foram desapossados naquele tempo, não recorreram, porque eles sabiam que eles conseguiram, né, por direito. Eles foram lá e guerrearam as guerras que era necessária e possuiu. Então, agora alguém que não tem direito quer vir reclamar algo que não é por direito. Ó, quando Israel esteve habitando por 300 anos em Hesbom e nas suas aldeias e em Aroer e nas suas aldeias e em todas as cidades que estão nos termos de Arnon, por que não a reclamaste nesse tempo? Então está dizendo aqui, olha, quando nós ainda estávamos na fronteira, quando nós ainda não tínhamos possuído, não tínhamos feito guerra, porque eles vieram fazer guerra com Israel, né? E nós não tínhamos vencido ainda, por que você não foi lá, né? Tomar posse. Veja, o inimigo, eu estava ali, né? Enquanto eu tomava banho, Senhor, qual é a palavra que vai ser ministrada? E Deus falava assim, veja, quem nos acusa é o inimigo, pode passar o tempo que for. O inimigo, ele vai vir requerer coisas. Às vezes ele tem até direito,
Porque se você não se pôr na mão do Senhor Jesus, ele vai ter direito sobre a sua alma. Mas quando você se põe na mão do Senhor Jesus, ele pode vir querer requerer coisas que você fez passada, mas ele não tem direito. Assim como o inimigo aqui, esse rei dos Amonitas, queria apossar de terras que não foi ele que conquistou, apossar de terras que não era dele. Deus está dizendo aquilo que ele desapossou e pôs nas tuas mãos, aquilo que ele conquistou naquela cruz para nós, que é vida e vida em abundância, é prosperidade, é bênção, é, né, paz, é alegria, é remissão de pecados. O inimigo não pode requerer mais. Ele pode vir como esse rei veio, e em paz. Não, vamos negociar, né? Vamos negociar. É minhas terras. Não, as bênçãos são nossas, em nome de Jesus. Né? Deus, ele deu Jesus que conquistou tudo por nós. E veja no verso 27. Assim eu nada peguei, assim eu nada pequei contra ti. Então tá dizendo, nós não pecamos contra você, nós conquistamos por direito, mas tu faz mal comigo, me fazendo guerra. O Senhor que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Então, Jefité tinha plena consciência de que eles estavam corretos, que eles não tinham que temer, que Deus ia estar do lado deles. E será que todos os dias você está com a tua consciência, com a tua mente em paz, sabendo que você tem feito o que é correto a Deus? Que você tem sido um homem justo, uma mulher justa diante do Senhor? Porque se nós somos justos diante do Senhor, pode passar o tempo que for e o inimigo querer vir requerer algo da nossa vida, porque é assim que é o inimigo da minha e da tua alma. Que o Espírito Santo de Deus estava ali ministrando na minha mente enquanto eu ainda me banhava. Que Deus perdoa, mas vira e mexe o inimigo, ele vai vir esfregar na sua cara. Né? Ele vai achar que tem algum direito, ele vai tentar te diminuir, ele vai tentar, né, requerer algo de você. Mas você tem que se levantar na autoridade que há no nome de Jesus e dizer: meu Jesus pagou um preço na cruz pela minha vida e eu o aceitei como Senhor e Salvador. Senhor Jesus já pagou um preço pelo meu pecado e eu nas mãos dele entreguei. Porque quando nós não nos entregamos na mão de Deus, verdadeiramente, o inimigo sempre vai requerer algo de mim, de você. Ele sempre vai querer nos acusar, mesmo ele não tendo direito. Veja, ele não tinha direito, mas ele queria, né? Então entenda que você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você não precisa temer o inimigo. Você não tem que abaixar as guardas. Você não tem que abaixar, né, a cabeça. Você não tem que ceder para a proposta do inimigo, porque ele é um derrotado. Olha, no verso 28 diz assim: mas o rei dos filhos de Amon não atendeu às razões de Jefité, que Jefité lhe enviou. O inimigo, ele não aceitou. Veja, o inimigo, ele não vai ficar de braços cruzados. Ele não vai aceitar que você é filho e é filha amada, querida, valiosa, poderosa, né, forte do Senhor. Ele não vai querer. Ele não vai querer, ele não quer saber se você é cuidado ou não. Ó, verso 29. E o Espírito do Senhor veio sobre Jefité. Então, Jefité era um homem que sempre estava nas mãos do Senhor. E passou por Gileade e Manassés. E dali passou Mispa. De Gileade e de Mispa, de Gileade passou os filhos de Amon. Então, o Espírito Santo de Deus foi guiando Jefité, né? Para que ele fizesse os movimentos certo. Ele foi guiado. Então, o que nós temos que estar atento? Para sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Para saber qual é o passo. O que eu faço agora, Senhor? Eu dei esse primeiro passo, o Senhor tem abençoado. O que eu preciso fazer agora? Porque essa porta ainda está emperrada, porque eu ainda não vejo abundância, eu não vejo prosperidade. O que eu preciso ainda, Senhor? E no verso 30 diz: e Jefité fez um voto ao Senhor, dizendo: se entregares aos amonitas em minhas mãos. Então agora, Jefité, ele vai e faz um voto com Deus. E nós vamos ver que foi um voto precipitado. Ó, e Jefité fez um voto ao Senhor, dizendo: se entregares aos amonitas em minhas mãos,
qualquer que me sair a receber das portas da minha casa, quando voltar dos amonitas em paz, será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Então, aqui, né, nós vamos ver que ele foi precipitado, né? Ele estava dizendo que certamente será do Senhor, quando diz ali, ó, será do Senhor. Então, quando ele diz certamente será do Senhor, ou oferecerei em holocaustos, tipo, ele tinha plena consciência também. Ele fez ali um voto precipitado, mas ele não colocou em risco a sua família, porque ele sabia que quando ele chegasse, podia alguém chegar ao encontro dele, e ele não ia sacrificar um filho, uma filha, uma pessoa, que ele sabe que isso é abominação aos olhos do Senhor. Ele disse que será que o Senhor, né, quer dizer, vai servir ao Senhor, vai estar na tua presença, não vai fazer outra coisa a não ser servir ao Senhor. Ou oferecerei em holocaustos. Então, quando você vai estudar a tradução do hebraico certinho, ela fala assim, né? Para que a gente não venha pensar, nossa, ele matou, né? Ó, porque vamos continuar. E passou, pois, Jefté aos filhos de Amon para lutar contra eles, e o Senhor os entregou em suas mãos, e com grande estrago os feriu, desde a Aroer até chegar ao Minite, 20 cidades, e até Abel Queramim. Assim foram derrotados os amonitas diante dos filhos de Israel. Veja, o inimigo foi requerer algo que nem era dele. E ainda saíram derrotados, destruídos. Eles poderiam continuar quietinho na deles lá, né? E não vir tirar, né, nenhuma satisfação com o povo de Deus. Mas, contudo, eles queriam requerer algo que eles não tinham direito. E saíram piores do que entraram. Assim é o inimigo da minha tua alma, ele é um derrotado, ele sabe, ele não tem o que perder, por isso ele vai vir tentar pegar o que não é dele, mas você vai se levantar como um Jefté na tua casa, na tua vida, e vai dizer, eu não aceito o que o inimigo está falando, eu não aceito esse diagnóstico, eu não aceito a falência, eu não aceito a palavra de maldição, eu não aceito a rejeição, eu não aceito, eu vou doar amor, eu vou doar paz, eu vou doar alegria, eu não aceito, né? Ontem quando eu disse assim, agora eu vou falar, quando eu falei assim de ser um meio irmão, né? Eu vou falar, doa quem doer, quiser, doa ao inimigo, né? Porque nós não podemos ferir pessoas. Eu quis dizer que, tipo assim, que eu prefiro obedecer a Deus, que o Espírito Santo de Deus estava me direcionando a falar, do que ao homem. Então, nós temos que entender que o inimigo é um derrotado. Ele veio só para matar, roubar e destruir. Aí no verso 34 diz, e voltando Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu a receber com pandeiros e dança, e era ela uma única, era filha única. Não tinha além dela outros filhos nem filha. E quando ele a viu, rasgou as suas vestes, dizendo, ah, minha filha, na verdade, muito me abate a minha alma, e tu está entre os que me afligem, porque eu me tenho aberto a minha boca ao Senhor, e não poderei retornar atrás. E ela lhe respondeu, meu pai, se abriste a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, porque o Senhor tem feito vingança aos teus inimigos, os filhos de Amon. Então ela ali, ela aceitou o voto do pai. Ela falou, não, se Deus deu para você os seus inimigos, você fez um voto e ele fez, cumpra, cumpra. E nós temos que cumprir os nossos votos. Nós não podemos tardar em cumprir aquilo que nós falamos ao Senhor. E voltou a dizer ao seu pai, se faça isto por mim, me deixes, pois, por 2 meses que eu vá e desça aos montes e chore a minha virgindade e com as minhas companheiras. E ele então disse, vai, e a deixou por 2 meses, e ela foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Então, que nós entendemos que o sacrifício agora dela é que ela ia estar, e ela seria do Senhor, será do Senhor, isto é, então agora ela ia servir somente a Deus, ela não ia poder se casar. Por isso ela foi chorar a sua virgindade, né?
Ó, e passando os 2 meses, ela voltou para seu pai e fez dela conforme o seu voto que tinha feito. E ela nunca conheceu o varão. Então, ela nunca se casou. Ela ficou para servir a Deus. E daqui veio um costume em Israel, que de ano em ano iam as donzelas de Israel a lamentar a filha de Jefité, hoje Eliadita, 4 dias do ano. Ao ano, 4 dias ao ano. Então, nós vamos ver que ele submeteu a sua filha, não à morte como muitos pensam, né? Holocaustos, mas ele sacrificou ali a vida dela, para ela servir inteiramente a Deus, né? Ela ali ficou casta, em castidade ao Senhor. E isso muito feria ela, né? Porque a família dele se resumia a ela, né? A filha de sangue ali, a única filha, não teve filhos. Então, ali nela ficou os seus herdeiros, né? Ela não ia mais ter filhos, não ia dar netos. Então, para ele, aquilo foi muito triste. Mas, contudo, né? Ele dedicou a sua filha ao Senhor. Ele cumpriu. E ela aceitou. Ele foi precipitado, né? Mas, contudo, ela aceitou que Deus estava ali, tinha posto, né? Porque se fez um voto, é necessário cumprir esse voto, para que nós não venhamos trazer para nós a própria mão de Deus, porque Ele não requer de nós algo, mas se nós nos propusermos a fazer, nós temos que fazer o mais depressa possível. Amém? Então, ele foi precipitado, mas, contudo, a filha também com o coração quebrantado, ela foi criada em um lar em que ela via o quebrantamento do pai. Ela, ela via a devoção do pai, né? E ela foi receber ele com toda alegria, com todo amor, com pandeiros, com dança. E você fala, mas que triste. Mas não como algumas traduções dá a entender de que ela foi oferecida em holocausto. Não. Quando diz ali no verso 31, ó, qualquer que me sair a receber das portas da minha casa, quando voltar dos amonitas em paz, será do Senhor. Será do Senhor. E o oferecer em holocaustos. Ou, né, tem uma tradução que de vez fala ou, tá? Ou oferecerei em holocaustos. Porque ele tinha plena consciência que, né, poderia vir um bichinho, um animal, algo, né? E não a filha, mas aquilo feriu, né? Aquilo ele foi precipitado em fazer. Então nós temos que tomar cuidado também. Quais são os propósitos, né? Os votos que temos feito, se vamos conseguir cumprir ou não. E tem que ir aos pés do Senhor Jesus, que é um Deus de misericórdia, um Deus poderoso, um Deus santo, um Deus que perdoa, e fazer conserto, e pedir perdão, e daqui por diante prestar bem atenção no que vai votar, no que vai falar, no que vai se propor em seu coração, em nome de Jesus. Então, o que Deus quis dizer para nós hoje? O inimigo sempre vai querer vir requerer coisas que não é dele, coisas passadas, coisas que Jesus até já perdoou, Deus já conquistou por nós naquela cruz. Você já o aceitou como Senhor e Salvador, mas o inimigo, ele vai querer requerer, porque ele é um acusador, porque ele é malvado, ele quer uma brecha para entrar, ele é o roubador. Mas Deus, ele nos garante, ele nos protege. Você não pode ceder, você não pode querer aceitar as condições do inimigo. Ele vai tentar lançar sobre o teu casamento a desconfiança, a briga, a intriga. Você não pode querer isso. Ele vai querer lançar sobre a tua vida financeira o fracasso, a derrota. Mas não, você não vai querer. Você vai consagrar ao Senhor. Quando você dá seu dízimo, a tua oferta, você vai, né, declarar que a tua finança é do Senhor. Ele vai tentar tirar teus filhos da presença do Senhor, mas você vai levantar com uma autoridade que Deus deu nas tuas mãos para dizer, não, enquanto você estiver debaixo do meu teto, você vai comigo em buscar o Senhor. Nós temos que
fazer a parte nossa, delegar aquilo que cada um tem que fazer a sua parte. E Deus, ele permitiu Jefité passar por tudo isso para ele se levantar como um homem e enfrentar um guerreiro do Senhor. Então nós temos que entender que nós temos o Espírito Santo de Deus que nos auxilia, assim como auxiliou Jefité por onde ele tinha que andar. E ele não ficou com medo do inimigo, poderiam ser grandes, mas ele não teve medo do inimigo. Eles foram avante e conquistaram, né, ainda outras terras mais. O inimigo, ele vem e ele pensa que as tranqueiras que ele está jogando sobre você é para derrota. E Deus diz que muitas das vezes vai ser para bênção, para, né, multiplicar. Eles já tinham ali as terras que, como o Jefté disse, o próprio Deus deu na mão deles. Não foram eles que conquistaram, mas ainda ganharam muitas outras, estragaram, feriram ali o inimigo de uma forma tremenda. E foi o que Jesus fez por mim e por você. Então não aceite essa condição financeira, não aceita a derrota no teu casamento, não aceita a desavença, não aceita a falência, não aceita o diagnóstico médico. Em nome de Jesus. Não aceita. Lute, guerreiro espiritualmente. Em nome de Jesus, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigada pela tua palavra, obrigada, Pai, por estar falado conosco. Que nós venhamos estar atentos para não aceitar, Senhor, a condição de derrota que o inimigo vem impor para nós, mas que nós venhamos guerrear espiritualmente, nos levantar no nome de Jesus, declarando as bênçãos, a salvação, a cura, a libertação, a restituição, em nome de Jesus. Que o Senhor possa ter falado ao teu coração, e Ele tem falado, que você possa aceitar em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que Ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.